Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje, com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, e do secretário de Saúde do Recife, Jailson Corrêa. Contamos também com a presença das nossas intérpretes de Libra, Máurea e Isabela. Como de costume, os secretários vão fazer as suas considerações iniciais e apresentar os dados, e em seguida partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Máurea, boa tarde, Isabela, boa tarde, Dr. Jailson, nosso secretário municipal de saúde do Recife, boa tarde a todas e todos. Hoje nós confirmamos 668 novos casos da Covid-19 no estado. Destes, 480 são quadros leves, que não demandaram internamento hospitalar, que ou estavam na fase final da doença ou até mesmo já curados. Os outros 188 se enquadram como casos graves. Assim, Pernambuco soma 55.804 casos confirmados da Covid-19, sendo 18.864 considerados graves e 36.940 considerados leves. Também confirmamos hoje, infelizmente, outros 122 óbitos pela doença. Importante destacar que o número de hoje, em relação aos óbitos, traz registros que estavam acumulados ao longo dos últimos meses. O total de mortes, 97, 79,5% foram casos de pessoas que faleceram entre 11 de abril e 22 de junho. Os outros 25 casos, 20,5%, são óbitos registrados nos últimos 3 dias. Assim, já perdemos 4.610 vidas para a Covid-19 no estado. Nesta sexta-feira, iniciamos um período de isolamento social mais rígido nas cidades de Caruaru e Bezerros, no Agreste. Enquanto o estado tem reduzido e estabilizado o número de casos e óbitos por causa da Covid-19, o Agreste registrou um aumento expressivo na disseminação da doença, em especial na última semana epidemiológica 25. E nesse aumento dos dados da região, Caruaru e Bezerros foram responsáveis por 71% do número de casos que caracterizaram crescimento relativos à síndrome respiratória aguda grave na última semana. Isso tem gerado um aumento de adoecimentos, casos graves, demandas por leitos hospitalares e óbitos. Por isso, em Caruaru e Bezerros, por 10 dias, decreto do governador determinou que o funcionamento do comércio estará restrito às atividades essenciais. Isto se faz extremamente necessário para aumentarmos o isolamento social e, assim, diminuirmos a velocidade da contaminação do vírus, que tem pressionado a rede de saúde, destoando dos dados epidemiológicos que temos visto, em particular na região metropolitana do Recife. Medidas rígidas de isolamento foram exitosas no Recife, na região metropolitana, graças ao empenho e à conscientização fundamental da população, que ajudou muito para que os índices de isolamento pudessem aumentar. Nós esperamos o mesmo dos cidadãos que vivem em Caruaru e Bezerros. Esperamos também o mesmo de todo o setor do comércio, de todos os empresários, de todas as lideranças de Caruaru, para que a gente possa ter êxito. Será o comportamento das pessoas que vai fazer a diferença para restabelecer, em muitas vezes, uma curva epidêmica, que possa passar a ser reduzida, e para salvarmos vidas. Temos tomado todas as medidas para ampliar também a capacidade de atendimento na rede pública. Apenas fazendo um recorte do Agreste, em Caruaru, que é a segunda cidade com mais leitos abertos pela gestão estadual, já são 143 leitos dedicados à Covid-19, sendo 74 de UTI. Temos a previsão nos próximos dias de abrir mais 4 leitos de UTI e um planejamento que envolverá outros 20 leitos adicionais no Hospital Mestre Vitalino durante o mês de julho. Essa é a nossa expectativa. E continuamos ainda com o cronograma de abertura de novas vagas, como disse, durante as próximas semanas, não só para o Agreste, mas também para
o sertão do estado e região metropolitana. Mas pouco irá adiantar esse grande esforço, né, para a mobilização e ampliação da capacidade instalada, se não conseguirmos acompanhar, reduzir a velocidade de expansão e de transmissão do vírus, em particular nesse momento na região do Agreste, da 4ª Regional de Saúde, capitaneada por Caruaru. Por isso, precisamos atingir um nível de isolamento maior e um distanciamento social no Agreste. Sabemos dos transtornos causados por estas medidas, mas elas só estão sendo tomadas porque são extremamente necessárias. Só vamos conseguir vencer essa batalha com a união e a colaboração de todos. Faço um apelo, então, a todos os pernambucanos, em especial aos moradores de Caruaru e Bezerros, mas chamando também a responsabilidade para todas as 32 cidades que compõem a 4ª Regional de Saúde, além de Caruaru e Bezerros, as outras 30 cidades, para que as prefeituras possam colaborar nesse processo, reforçando o Fique em Casa, reforçando que as pessoas realmente só saiam se houver necessidade imprescindível de resolver alguma coisa fora de casa. Em saindo, reforcem os cuidados com a higiene, o uso da máscara, que é fundamental. Hoje a gente ainda tem relatos de pessoas que estão negligenciando o uso da máscara. Já há uma recomendação clara da Organização Mundial de Saúde da proteção que confere a máscara, mesmo as máscaras artesanais. Então nós precisamos reforçar o uso da máscara, em especial se for usar o transporte coletivo, transporte alternativo, qualquer tipo de transporte com mais pessoas. E é fundamental que atente para as regras também de distanciamento social. Essas são medidas que hoje precisam ser tomadas e reforçadas no Agreste, mas são medidas que valem ainda para todo o estado de Pernambuco. Nós temos 85 cidades que nesse momento inicial nós não tínhamos autorizado a progressão para a 3ª fase. Então, são cidades que estão em alerta. Esse alerta vale para o Agreste mais intensamente, mas nós também temos a preocupação com a Zona da Mata, né, tanto a Zona da Mata Norte como a Zona da Mata Sul. Todos esses municípios eles estão em observação contínua para a decisão relativas às próximas fases. Então, Pernambuco avançou, né, do ponto de vista global, mas não de forma homogênea. Nós precisamos, então, preservar esta situação e, para isso, precisamos conter o avanço da doença em algumas regiões, como já falei. Doutor Jailson. Bom, muito boa tarde, doutor André Longo, secretário estadual de Saúde. Boa tarde, Camila, Maura e Isabela. Boa tarde a todos. Como de hábito, a gente fala aqui do recorte dos casos em Recife. Recife, na data de hoje, confirmou 110 novos casos de Covid-19, 163 casos leves, 47 casos de síndrome respiratória aguda grave, ultrapassando a marca de 20 mil casos confirmados. São 20.275 casos aqui na nossa cidade, a maioria casos leves, 12.604, e 7.671 casos de síndrome respiratória aguda grave no acumulado desde o início da pandemia. Infelizmente, 39 novas mortes foram confirmadas laboratorialmente nessas últimas, de ontem para hoje, né? E o município, então, totaliza 1.781 mortes pela Covid-19. Acabo de perceber aqui uma informação importante, já são mais de 1.780, são 1.789 as altas hospitalares dos serviços hospitalares da Prefeitura do Recife, e aí no número maior de pessoas que se internou e teve alta dos serviços hospitalares do Recife, maior do que o número de mortes. Esse é um dado bastante relevante, né? As pessoas esses serviços que não existiam, se a gente contar, apenas pouco mais de 2 meses atrás. Recife
Alguns números importantes: no Atende em Casa já tem 45.200 usuários cadastrados, 19.300 fizeram a teleorientação com profissional médico ou enfermeiro naquele serviço. O Atende em Casa que está expandindo suas atividades, essa semana a gente falou disso, e faz também o teleacolhimento com profissionais da área psicossocial, inclusive psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que trabalham na rede de atenção psicossocial. Já temos aí um número considerável também, ultrapassando 500 usuários do teleacolhimento, que agora já pode ser feito diretamente, né? Se a pessoa sente a necessidade de expor sua angústia, sua ansiedade, pode também utilizar esse serviço da Prefeitura através do Atende em Casa. Também acho que é importante relembrar, nesse período em que as atividades da retomada da economia são feitas gradualmente, o aplicativo Dai Covid, que também está ligado ao Atende em Casa, pode ser acessado a partir do Atende em Casa, ganha uma importância maior no sentido de que ele é capaz de ajudar a rastrear as pessoas que tiveram contato com casos confirmados. E isso, nesta fase, ganha ainda uma maior importância. Do ponto de vista de sanitização, o prefeito Geraldo Júlio, por esses dias, aliás, hoje de manhã, fez um anúncio de expansão das atividades de sanitização. Então, aquela desinfecção que é feita com agente químico, que é seguro para as pessoas, mas é eficaz contra o coronavírus, além de unidades de saúde, terminais de passageiros, paradas de ônibus, agora também inclui parques, praças, a Orla de Boa Viagem e a Beira Rio, além também das ruas do centro. As ruas comerciais do centro do Recife passam a ter o reforço da sanitização numa ação da Prefeitura aqui na cidade, uma ação que é feita pelos nossos agentes de saúde ambiental. Hoje pela manhã, o prefeito também, aliás ontem, anunciou e a gente repercutiu a distribuição de mais de 100 mil máscaras aqui na cidade do Recife, máscaras de tecido, que são máscaras que foram produzidas por mais de 140 costureiras e pequenas empresas que se cadastraram, participaram de um edital, então passaram a produzir essas máscaras, junto com as informações, passaram a ser distribuídas hoje numa ação capitaneada pela Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, mas que na verdade envolve todo o governo da Prefeitura do Recife. Na partir da segunda-feira, a Secretaria de Saúde vai montar em pontos estratégicos da cidade, doutor André, as estações itinerantes de orientação, observando aí a presença das pessoas na rua, que a gente possa então aprimorar e intensificar a orientação das pessoas sobre esse novo ambiente, né? As pessoas que precisam sair de casa passam então a contar com um ambiente de orientação, não só do uso da máscara, mas também da adequada limpeza das mãos, do uso do álcool gel, reforçando medidas e dicas práticas sobre, por exemplo, como cuidar da própria saúde, do corpo e da mente durante a pandemia, e também medidas práticas sobre esses novos protocolos, essa nova rotina, dos novos hábitos que a gente precisa manter atento, por exemplo, a questão do distanciamento social. Então, essa atividade que vai contar com agentes de saúde, com profissionais da Academia da Cidade, por exemplo, vários outros, a partir da segunda-feira nas ruas centrais do Recife. Como serviço, eu gostaria só de complementar falando da campanha de vacinação, que agora no dia 30 dessa semana, no final desse mês, semana que vem, encerra a campanha de vacinação que foi programada pelo Ministério da Saúde para todo o país. Nós reforçamos aqui o convite para que as pessoas que se enquadrem no grupo de gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto, pessoas em qualquer circunstância entre 55 e 59 anos, né, nessa faixa etária, além de crianças até 5 anos de idade, ou melhor, 6 anos, 6 anos incompletos, de 6 meses de idade até 5 anos de idade, essas crianças, gestantes, mulheres que tiveram bebê e pessoas acima de 55 até 59 anos, são os grupos que ainda não atingiram a meta da campanha de vacinação. Isso aconteceu em parte por causa do próprio isolamento social, na quarentena mais rígida, né? Essa fase entrou na campanha exatamente na quarentena mais rígida, então é importante a gente lembrar que neste período do ano,
junho, julho, agosto, coincide também com um crescimento no país dos casos de influenza, de gripe, do vírus da gripe, e é fundamental que essa vacina, então, seja ofertada para este público. Temos 130 unidades de saúde do Recife fazendo esse atendimento de vacinação, então, perto de você que nos ouve, tem uma unidade disponível para fazer a vacinação. Vou começar juntando as duas primeiras perguntas. Primeiro, Patrícia Raposo, do Movimento Econômico. Diante da melhora do quadro de saúde no Estado, existe alguma possibilidade de antecipação de novas etapas visando a retomada das atividades produtivas? E Keto Ligós, da Universitária FM, também pergunta: na próxima semana, há previsão de outras liberações nas atividades econômicas? Bom, a decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 é que nós vamos aguardar os dados da semana epidemiológica 26ª, a 26ª semana epidemiológica, que se encerra amanhã. Então, nós devemos ter os primeiros dados dela no domingo. Essa avaliação deve estar completa na segunda-feira. Então, nós não teremos o avanço automático para a 5ª fase do plano de convivência na segunda-feira. Nós vamos aguardar os dados da semana epidemiológica 26ª para tomar essa decisão no início da próxima semana. Provavelmente na terça-feira a gente deve estar fazendo o anúncio quanto às atividades que estavam previstas na 5ª fase do plano de convivência. Então, nesse momento, fica a partir de segunda-feira do jeito que está, com as medidas de certa forma congeladas naquelas 85 municípios, na verdade 83 municípios da Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste, a quarentena mais rígida em Caruaru e Bezerros, né? E no restante do estado nós estamos até na fase 4, como nos encontramos hoje a partir de segunda. Esse quadro poderá ser reavaliado com os dados da 26ª semana epidemiológica, que se encerra amanhã, no sábado, e, como disse, na avaliação que será feita ao longo do domingo e segunda-feira para a tomada de novas decisões. Vitor Araújo, da Rádio CBN. Com base no plano de convivência, há uma expectativa para a autorização de jogos de futebol no mês de julho. Essa autorização será concedida ou o Estado considera adiar para outro momento? Essa pergunta está envolvida na resposta anterior. Esta decisão da pergunta será tomada após a avaliação que será feita dos indicadores após o fechamento da 26ª semana epidemiológica, que se encerra, como disse, no dia de amanhã, e na avaliação que será feita desta semana e da tendência das semanas, no domingo e segunda-feira, quando estaremos reunidos para a tomada de decisão. Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco. Como foi o primeiro dia de isolamento social rígido em Caruaru e em Bezerros? A avaliação da operação tem sido chamada Operação Quarentena, que está sendo capitaneada pela Secretaria de Defesa Social, mas também pela área social do governo, que foi um dia positivo, em especial em Caruaru. A operação mobilizou 368 policiais e bombeiros. A gente gostaria de estar mobilizando esse contingente todos os dias, lá em Caruaru e em Bezerros. Gostaria também de agradecer a colaboração das prefeituras dos dois municípios. A gente notou ainda mais gente na rua em Bezerros, proporcionalmente do que Caruaru. A gente ainda não tem os indicadores do isolamento social medido, né? Isso a gente deve ter no dia de amanhã, mas a avaliação inicial, inclusive do secretário Antônio de Pádua, que esteve hoje pela manhã lá em Caruaru para o lançamento do trabalho, é de que foi um dia positivo. Obviamente, nós também iniciamos todo um plano de comunicação lá na região para orientar a população quanto a esta etapa necessária, né, de maior restrição de atividade. Eu tenho dito e queria reforçar essa mensagem aqui para toda a população do Agreste, mas em especial de Caruaru e de Bezerros,
que são 10 dias muito importantes para a gente barrar a curva epidêmica em crescimento lá na região. E certamente, se houver colaboração de toda a comunidade, e aí a gente está falando aqui do poder público estadual, poder público municipal, a sociedade civil organizada desses municípios, a população, né, puder ter a compreensão, né, e colaborar com esse processo de maior isolamento, né, ficando mais em casa, só saindo realmente quando for necessário, nós estaremos fazendo nesses 10 dias com que a região lá possa mudar o curso da doença e assim transformar esses 10 dias num período extremamente produtivo para a retomada das atividades econômicas com maior rapidez e segurança, né, seguindo protocolos. É um momento de reflexão, né, de toda a região do Agreste, mais focado em Caruaru e em Bezerro, mas é de responsabilização de todos os prefeitos da região do Agreste, porque não estão afastadas medidas em outros municípios, caso nós não dobremos a curva epidêmica. Nós estamos atacando o centro, o epicentro hoje daquilo que foi o crescimento na região, foi em Caruaru e Bezerros, mas a gente está observando também o comportamento nos outros municípios e nós não hesitaremos em tomar outras medidas que sejam necessárias para a região. Então é fundamental a colaboração de todos, que esses 10 dias que se iniciaram hoje, eles possam ser decisivos, como foram aqui na região metropolitana, para mudar o curso da doença em Recife, nas outras 4 cidades que estiveram em quarentena mais rígida, mas que gerou, na verdade, a contaminação positiva de toda a região metropolitana no sentido da contenção da doença. É isso que a gente espera que possa acontecer também no Agreste, nesse momento. A interiorização da doença é um fenômeno nacional, está acontecendo em todo o país. Nós precisamos conter a doença. Ela chega com mais força nesse momento no Agreste, mas já dá sinais também que vai chegar no sertão. Nós também provavelmente teremos que adotar medidas também para o sertão nas próximas semanas. Estamos observando esse comportamento ao longo das próximas semanas epidemiológicas. Então é preciso que todos tenham consciência de que o vírus não foi embora. O vírus está circulando em Pernambuco. Há ainda transmissão comunitária em Pernambuco. Todos precisamos nos cuidar, mesmo na metropolitana, que há hoje um controle maior da doença. É preciso tomar todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus. Não se enganem, o vírus está aí, ele é perigoso. Nós estamos apenas passando por uma fase de maior estabilidade. Outras localidades têm demonstrado que, se você se descuidar, o vírus volta e pode voltar com força. Então nós precisamos todos estar atentos, retomando as atividades econômicas de forma paulatina, cautelosa, com cuidados, com protocolos rígidos, para que a gente possa manter a doença sob controle nos locais onde ela dá sinais de controle, mas perseguindo o controle nos locais onde ela está hoje descontrolada, como é o caso do Agreste. Então nós confiamos muito que a população pernambucana, que a sociedade pernambucana possa compreender este momento, que é muito importante, decisivo, como a gente tem sempre dito. O amanhã a gente está construindo com o nosso comportamento de hoje. É fundamental para que a gente não tenha que dar passos para trás neste plano de convivência, mesmo aqui na região metropolitana. Então é importante que todo mundo fique atento ao momento que nós estamos vivendo, que não é um momento de comemoração, não é um momento de nenhum tipo de
alegria ou de descuido. Nós precisamos continuar com todos os cuidados frente à possibilidade de contaminação pelo vírus. Doutor Jailson. Eu acho que, em complemento, uma fala muito importante de que a gente perceber que momento exige ainda um engajamento de todos, uma corresponsabilização de todos. Nós tivemos aqui na região metropolitana 5 cidades em que foi necessário fazer uma quarentena mais rígida e essa quarentena mais rígida gerou frutos positivos. Isso foi importante, fundamental, contribuiu para que a transmissão da doença tivesse diminuído, e aqui agora em Recife a gente já observa mais de um mês de diminuição progressiva de vários indicadores. Isso não significa, como o doutor André muito bem lembrou, que o vírus desapareceu da região metropolitana. De nenhuma forma. O fato de termos uma redução do número de casos significa que todas as medidas de isolamento foram efetivas. Recife, é importante sempre lembrar, e também o estado de Pernambuco, mas entre as capitais do Brasil, Recife liderou o ranking de isolamento social por muito tempo, inclusive durante a quarentena mais rígida. Recife esteve ali no primeiro ou no segundo lugar nacionalmente no isolamento social, e é exatamente, ou são os frutos deste isolamento que hoje podemos colher na cidade, mas isso não significa dizer que uma abertura pouco responsável das atividades, as pessoas acharem que esse aparente controle é suficiente para que não se tenham cuidados, isso não pode acontecer, porque nessa nova fase de convivência com o vírus, esses protocolos, os cuidados, o distanciamento social, a higienização das mãos, o contato entre as pessoas, tem que evitar o contato entre as pessoas, o uso da máscara, que deve ser reforçado, e a atenção especial às pessoas mais vulneráveis, e particularmente pessoas acima de 60, 70 anos e pessoas que têm comorbidades, isso tudo precisa continuar mesmo na região metropolitana, aqui no Recife, por exemplo, porque, é claro, o vírus continua sendo transmitido. A diminuição da velocidade de crescimento do número de casos não significa dizer que não haja transmissão ativa. E é sempre bom lembrar que há sempre um percentual de pessoas que entram em contato com o vírus que fazem formas até assintomáticas ou formas leves, é verdade, mas também um percentual que faz formas graves e que precisam de um leito de UTI. E hoje, só para se ter uma ideia, nós temos aqui na cidade, só nos leitos da Prefeitura do Recife, 148 pessoas, né, lutando pela sua vida num leito de UTI e, portanto, os cuidados precisam continuar até que a gente possa ter estabilidade na transmissão, na verdade, até o dia que a gente tiver uma vacina para que a gente possa, então, retomar uma vida completamente normal. Enquanto isso, é preciso respeitar a gravidade da situação e manter as ações de distanciamento social. E sempre, a gente reforça aqui, sair de casa é uma atitude para quem realmente precisa. Quem não precisa, quem pode, fica em casa. Carol Matos, da TV Asa Branca. A quarentena rígida começou hoje em Caruaru e a Prefeitura já anunciou que o Delivery Sulanca permanece para a próxima segunda. Como o governo tem acompanhado os números de Covid-19 nas outras cidades do Polo de Confecções do Agreste, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe? Bom, eu acho que já respondi essa pergunta. Nós estamos atentos a todo o comportamento da região do Agreste, notadamente a decisão por esta quarentena mais rígida, por uma maior fiscalização em Caruaru e em Bezerros, se deveu fundamentalmente na última semana a gente ter percebido uma concentração de mais de 70% do aumento do número de casos nessas duas cidades. Então nós resolvemos focar a atuação das secretarias de Estado nesses dois municípios, mas reforço, é importante que todo o Agreste se comprometa com maiores índices de isolamento social para a contenção do vírus. Então é um chamamento a todos os municípios do Agreste, tanto os da 4ª região quanto os da 5ª região,
É fato que a 4ª região hoje tem demandado, né, tem gerado muito mais doentes graves do que a 5ª região, que é a região de Garanhuns, mas nós estamos preocupados com a disseminação da doença em todo o Agreste. É importante dizer que as pessoas se movimentam, é momento de não se movimentar tanto no Agreste. É momento de ficar em casa no Agreste, de conter a doença, para que a retomada possa se dar, a retomada econômica, a retomada das atividades lá, possa se dar ainda no mês de julho, depois de encerrado esse período de 10 dias, mas com segurança, com uma redução da transmissibilidade lá da região do vírus, para que essas atividades possam ser retomadas com segurança. É importante também, e aqui a gente pede o apoio de todos os comerciantes, de todos os empresários lá de Caruaru, para que reforcem o cuidado com os protocolos, para quando se der o retorno das atividades, isso possa ser de uma forma cada vez mais organizada, cumprindo todas as regras. É fundamental que haja essa parceria, né, entre o poder público, entre os setores econômicos, e que a própria população possa também ter segurança, né, nesse retorno de atividades quando for permitido. Então é importante colaborar nesse processo de 10 dias para que para que tenhamos sucesso, né, e possamos retomar, inclusive, quiçá com a antecipação de fases lá para a região, se a gente perceber que dobramos a curva epidêmica, que será uma conquista, não é do governo, a conquista é da sociedade, é da população do Agreste, né, de poder conter a transmissão do vírus e poder caminhar para esta nova normalidade possível, com todos os cuidados que devemos estar reforçando lá na região do Agreste. Então não estão descartadas medidas para outras cidades da região. Nós estamos observando, como disse, e nesse momento é fundamental reforçar o ficar em casa em toda a região do Agreste. Irce Falcão, do portal Folha PE. Na última coletiva, Dr. André falou que existe uma expectativa de aumento significativo de casos na Regional do Sertão em julho. Atualmente, a área tem a maior taxa de transmissibilidade do estado. Já se cogita a imposição de medidas mais rígidas de isolamento para esses municípios? Parece que eu estou antecipando um pouco as respostas, né? Eu já falei sobre isso também. Nós estamos em alerta também, observando os números do Sertão. Esta semana na semana 25, chamou a atenção a questão de número de casos. É certo que o número absoluto de casos do Sertão, ele ainda é muito menor do que o número absoluto de casos do Agreste. Então, apesar da taxa de transmissibilidade, o que acende uma luz de alerta, mostrar-se maior lá no Sertão do São Francisco, até do que no Agreste, não significa necessariamente que a doença esteja mais descontrolada do ponto de vista da geração de doentes graves num lugar do que no outro. Essas taxas de transmissibilidade, elas, de certa forma, elas são muito virtuais, né? Elas de certa forma, mostram momentos que precisam ser acompanhados ao longo de semanas para ver tendências, né? Então, preocupa, né? Mas nesse momento preocupa muito mais o Agreste, né? Na decisão do comitê foi de focar o Agreste, mas estamos observando muito a questão do Sertão. Foi precipitado o movimento de algumas prefeituras no sentido de retomar atividades antes do Estado, foi o que ocorreu lá em Petrolina. A Justiça interviu de forma adequada para segurar, para a gente observar mais. Não havia maturidade nos números, como nós advertíamos lá de Petrolina, para uma retomada num ritmo maior, num ritmo mais rápido do que o Estado. Os indicadores estão mostrando isso. Então é preciso ter cautela nessa retomada das atividades para não tropeçar nas próprias pernas. É preciso ser cauteloso, ser conservador. Nós temos procurado observar isso semana após semana, em avaliações diárias, em avaliações de médias móveis.
estamos todos aprendendo com a pandemia. Ninguém tem o condão de acertar sempre, mas a cautela é o melhor remédio em situações como essa. Não é o temor absoluto, nem o imobilismo. Nós não podemos ficar imobilizados também pelo medo, mas temos que ter cautela na tomada das decisões para não tropeçar nas próprias pernas. Estamos observando todos os cenários, nós não nos orientamos por um único indicador. A taxa de transmissibilidade não é o melhor indicador para definir, ele é mais um indicador diante de todo um conjunto de informações que orientam a tomada de decisão das autoridades sanitárias, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Pernambuco. Doutor Jair, você quer fazer alguma complementação? Só talvez complementar afirmando e falando a pandemia no mundo inteiro e também regionalmente, ela acaba sendo um conjunto de epidemias locais e regionais, e cada uma vive o seu momento, embora não haja uma fórmula mágica que possa ser utilizada de uma única maneira em todos os locais, cada um precisa da sua avaliação regional, e aqui posso deixar o testemunho da seriedade, da adesão às boas práticas, da atenção aos dados e ao uso da ciência na tomada de decisão que o governo do estado tem feito, né, fez aqui na região metropolitana no momento certo. Repito, todos os indicadores antes do lockdown, da quarentena mais rígida, apontavam para um momento de grande crescimento. Esse momento necessário, aquilo que a gente chamava de um remédio amargo na dose certa no momento certo, ajudou a diminuir a curva de crescimento, e isso resultou num cenário mais positivo aqui na metropolitana, mas é claro, cada região do estado precisa entender que as dinâmicas, inclusive a própria pela densidade populacional, o formato das cidades, as regiões do estado diferem muito entre si, mas a gente tem aqui o testemunho da seriedade com que o estado tem avaliado esses dados para que possam ser tomadas as decisões que certamente são as melhores para cada região do estado de Pernambuco. Lara Cavalcante, da Petrolina FM. Petrolina recebeu reforço por parte do estado, mas sabemos que ainda não é suficiente para atender uma rede que tem 52 municípios. Pernambuco tem feito a sua parte, mas a Bahia não. Qual o posicionamento do estado sobre a rede PEBA? Bom, nós temos um zelo muito grande lá com a região do Sertão do São Francisco, também com Araripe, que compõe lá a rede PEBA, junto com a 7ª Regional lá de Salgueiro. É um conjunto, né, de estruturas, mas fundamentalmente o Sertão do São Francisco, que faz a divisa lá com a Bahia, né, ela tem recebido investimentos do governo do estado, no sentido de que a gente possa ampliar a capacidade instalada lá na região. Nós temos acompanhado que a situação do outro lado da ponte, em Juazeiro, ela passa por uma turbulência, na medida em que há uma taxa de transmissibilidade elevada lá. Temos tido contato com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, no sentido de reforçar as estruturas também do outro lado da ponte, na Bahia. Recebemos a informação da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, na última quarta-feira, da assinatura do contrato para a abertura de 10 leitos de UTI no Hospital Promatre, lá em Juazeiro, que dá um reforço para a atenção à Covid-19 lá. Parece pouco, mas já é um gesto. A gente precisa realmente que a Bahia se comprometa com a ampliação maior do número de leitos. Do lado de cá de Pernambuco, como você bem reconhece, nós temos feito esforços, abrimos leitos, estamos caminhando hoje. A UPAE passa a ter leitos de UTI de ontem para hoje, lá em Petrolina. Nós estamos reforçando, numa parceria com a Univasf, a capacidade de atendimento em terapia intensiva lá da Univasf. O governador Paulo Câmara autorizou ontem a cessão
de 40 respiradores e 40 monitores para o hospital de traumas lá da Univasf, em Petrolina, que será um esforço grande, né? O nosso hospital de campanha já está com edital na rua lá para expandir em conjunto, né? Criando um complexo lá no hospital de traumas de Petrolina, que deve crescer em leitos de UTI e ter o suporte de enfermaria desse nosso hospital de campanha, para que a estrutura de resposta à Covid-19 lá na região ela fique cada vez mais robusta. Então nós temos ações voltadas tanto na unidade pernambucana de atenção especializada, na UPAE, no complexo lá com a UPA, em Petrolina, ações voltadas para a rede privada também, que ganhou 10 novos leitos de UTI, tanto no conjunto formado entre o Neurocárdio, que tem 5 leitos, e o Hospital Memorial, que também está participando desse esforço de enfrentamento à Covid, com mais 5 leitos. E não descuidamos também da região do Araripe. Lá, Araripina vai ganhar mais 10 leitos de UTI também no Hospital Santa Maria, vai compor um complexo lá, que já tem 10, com esses outros 10, vai para 20 leitos. Oricuri ganha mais 10 leitos. Então nós estamos fortalecendo toda aquela região para essa resposta que, como esperado, deverá haver, sim, um aumento do número de casos agora em julho no Sertão. Então precisamos estar fortalecidos para esse enfrentamento da Covid-19 lá na região. Adriana Vitor, da TV Jornal. Nos números divulgados hoje, há morte registrada em 11 de abril e também há óbitos referentes aos últimos 3 dias. Poderia detalhar o óbito de 11 de abril e explicar a demora para tal morte ser apontada em boletim? Bom, a notificação dos casos de Covid-19 depende não só dos municípios, mas também de algumas unidades de saúde. Às vezes é comum haver atrasos nessa notificação. Nós temos procurado reforçar, junto a todos os núcleos de epidemiologia das unidades hospitalares e junto também aos municípios, para que esse acompanhamento de casos ele seja feito com a maior celeridade possível, para que a gente não tenha acúmulo de óbitos nas unidades nem nos municípios. Isso é muito importante para o acompanhamento mais adequado e em tempo mais real do comportamento da pandemia. É por isso que, por vezes, a gente não fica satisfeito, por exemplo, de anunciar um número. A gente nunca fica satisfeito de anunciar número de óbitos, mas quando a gente tem, por exemplo, como o dia de hoje, um número de 122 óbitos, isso não reflete de maneira nenhuma o comportamento da doença nos últimos dias. Muitas vezes, a gente precisa, e a melhor forma de ver como está se comportando a pandemia, a epidemia, é distribuir esses óbitos por cada dia de ocorrência deles e construir uma curva observando o dia em que ocorreram os óbitos, para que a gente tenha, então, um retrato e uma observação maior da tendência, né, desses casos. Eu não detalharam aqui exatamente qual foi o óbito do dia 11 de abril, mas é isso que ocorre. Por vezes a gente não consegue que haja esta agilidade, né, na informação que chega para a gestão e fazer a informação. Doutor Jailson, quer fazer algum complemento? Acho que... Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Esta semana, o Ministério da Saúde anunciou que passará a testar 100% dos casos leves da Covid-19 e incluiu a possibilidade de se confirmar casos por critérios clínicos e clínico-imagem. Como vocês avaliam esse objetivo de ampliação de testagem? Bom, primeiro, faz parte do nosso intento, né, dos nossos objetivos, a ampliação contínua da testagem. Pernambuco já testa casos leves, tanto no seu programa de sentinela da síndrome gripal, que nós temos ampliado ao longo das semanas, como naqueles grupos que nós já definimos e temos ampliado. Inclusive, essa semana ampliamos ele bastante. Então, todos os casos sintomáticos das profissões essenciais, por exemplo,
dos serviços essenciais, os trabalhadores desses serviços essenciais hoje estão aptos a serem testados. A gente tem procurado estimular a utilização do Atende em Casa. O doutor Jailson já colocou aqui sobre ele. É muito importante que, através do Atende em Casa, com o relato dos sintomas, né, possa se ter, além de ter a orientação adequada, também ter a orientação quanto à possibilidade de testagem, qual é o melhor local para onde se dirigir para fazer a testagem. Nós estamos falando de possibilidade de testar com RT-PCR, seguindo o protocolo para testagem de RT-PCR, ou, eventualmente, a testagem rápida, né, através do teste rápido, naqueles casos que ultrapassam o tempo para a coleta do RT-PCR. Então, isso tudo é importante que as pessoas, né, essas pessoas que hoje têm a condição, procurem também os serviços quando tem sintoma, para que se possa ter um diagnóstico mais adequado. Então, nós vemos com bons olhos. É preciso que o Ministério da Saúde, a partir do momento que assume esse compromisso, né, de fazer a testagem de 100% dos sintomáticos, ele dê as condições para que tal situação possa, de fato, ocorrer. Né? Nós precisamos, então, que haja estruturação, né, a partir, pelo menos de forma regional, né, de laboratórios e de insumos para que se tenha condição de fazer. É um desafio grande testar 100% da população sintomática, com algum tipo de sintoma. Nós ainda não vemos essas condições no momento. Pernambuco tem dado os passos possíveis. Nós temos um compromisso muito forte com a testagem. Estamos dando todos os passos possíveis, em especial para testar, através de RT-PCR. Já anunciamos aqui a compra de equipamentos. Estamos na expectativa de receber agora, no decorrer do mês de julho, as máquinas que vão mais do que quadruplicar a nossa capacidade de atendimento. E estamos observando esse movimento que parece querer fazer o Ministério da Saúde. Mas até agora o anúncio não veio com clareza, através de uma nota técnica e de uma logística que permita atingir esse objetivo. Esperamos que nos próximos dias isso possa se concretizar, vem absolutamente ao encontro daquilo que a gente quer, né, de ampliação da capacidade de testagem. Em relação ao diagnóstico clínico, o diagnóstico por imagem, né, nós estamos também aguardando que haja uma nota técnica que uniformize este conceito, para que a gente não tenha posições desencontradas entre os vários entes, entre os vários municípios. A gente precisa ter um entendimento técnico, de como se dará este diagnóstico. Pernambuco tem todo o interesse em ampliar este diagnóstico, mas a gente precisa ter uma referência técnica clara, né, de como se dará isso para poder efetivar essa política. Doutor Jailson. Não, acho que a resposta precisa e completa. Enfim, eu gostaria apenas de aproveitar esse momento da pergunta de Cíntia e anunciar que Recife, nesse esforço de aumento de testagem, tem dois aspectos do aumento da testagem. Tanto os investimentos importantes que têm sido feitos pelo governo do estado, por vários municípios. Recife, por exemplo, participando desse esforço em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, contribuindo para aumentar significativamente a oferta de exames RT-PCR, mas também tem o outro lado, que é o lado da coleta dos exames. E aqui na cidade nós estamos dobrando o número de unidades de saúde que fazem a coleta do RT-PCR, naqueles que fazem ambulatorialmente, marcados pelo próprio Atende em Casa. Então, quem está nos grupos, é importante até esclarecer isso. Quem participa, quem faz parte dos grupos de profissões ligadas a serviços essenciais, segurança e saúde já eram parte desses grupos, mas recentemente aqui no estado aumentou para a testagem de pessoas que fazem parte da cadeia de suprimento de alimentos, então supermercados, de medicamentos, farmácias, também postos de gasolina, bancos, enfim,
várias categorias que passam a ter a testagem garantida, desde que as pessoas apresentem sintomas, e esse agendamento pode ser feito pelo Atende em Casa. Recife, então, a partir da segunda-feira, vai contar com 8 postos de coleta desses exames e que podem ser marcados através do Atende em Casa. Aproveito aqui também para comentar, doutor André, uma reportagem que saiu, acho que é uma matéria, que foi uma matéria de Cíntia, de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, coordenada pela professora Fátima Militão, que apontava a questão da proteção de profissionais de saúde, apontava a questão da importância de se ter o cuidado dos profissionais, o treinamento, também a oferta de equipamentos de proteção individual. Dizer que essa pesquisa foi encaminhada, discutida na equipe, para que a gente possa, então, estar sempre aprimorando os cuidados com o nosso pessoal de saúde, que está na linha de frente, e um registro para fazer. Recife hoje tem a menor taxa de profissionais de saúde afastados por Covid, né, desde abril. Então, nós temos hoje 76 profissionais afastados nesse momento, sintomáticos por Covid. Esse número já chegou perto de 1.000 profissionais ali no pico, no primeira quinzena de maio. É só um registro, acho que é importante dizer que continuamos atentos, né, à questão da proteção dos trabalhadores da saúde. Isso tem sido objeto também de uma preocupação permanente, sou testemunha disso. O Estado lançou o primeiro protocolo de testagem para profissionais de saúde e esses resultados, então, são colhidos agora, nesse momento. Emília Lucena, da Rádio Folha. Acompanhamos que vários países estão registrando novos casos confirmados da Covid-19. Então, não seria prematuro o Estado comemorar uma possível redução em Pernambuco e a Prefeitura do Recife fechar leitos? Bom, doutor Jailson, acho que vamos responder em conjunto essa. Primeiramente, tudo que nós não temos feito aqui nesse período de pandemia é comemorar nada. Infelizmente, nós não estamos ainda em condição de comemorar nada. Nós estamos ainda muito apreensivos, preocupados e conduzindo este momento com toda serenidade e buscando com cautela, tomar cada passo de forma bem pensada, observando os indicadores. De fato, nós precisamos observar muito esse momento, aprender com tudo o que está acontecendo, não só aqui em Pernambuco, mas o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo. Nós temos buscado observar todos esses cenários, né, para definir os próximos passos. Mas, reforçando, não é momento de comemorar nada, é momento de muita cautela e é momento de todo mundo refletir sobre o momento que vivemos, sobre os cuidados que ainda são necessários para desenvolver todas as atividades que nós podemos hoje fazer. Nós ficamos cerceados por um período grande, agora retomamos algumas atividades, precisamos ser corresponsáveis por esse momento. A gente já usou muito isso aí, ser agente de proteção, não ser agente de transmissão, mesmo que esteja retomando algumas atividades. Nós não podemos ficar em casa o resto de nossas vidas, mas precisamos ter todo o cuidado com a retomada das atividades, a transmissão comunitária do vírus. Então, qualquer pessoa que você tenha contato maior, prolongado, sem tomar os cuidados necessários, poderá estar transmitindo o vírus. Você poderá ser portador do vírus, levar o vírus para dentro da sua casa. Então, isso tudo que a gente diz desde o começo da pandemia, precisa ser reforçado e com mais responsabilidade ainda no momento em que você ousa sair de casa para fazer alguma atividade. Penso, né, aqui nós pensamos que você está saindo de casa porque tem algo a fazer fora de casa, tem que trabalhar, tem que exercer uma atividade. Então, seja responsável ao sair de casa. Isso é fundamental para a gente, nos locais onde já tem um controle maior da doença, manter este controle. Nos lugares onde não há controle, aí sim, ficar em casa é fundamental, né, para que se controle a doença. Doutor Jailson,
Eu complementaria dizendo que registrar não é celebrar, né? É importante não se fazer a confusão de que quando nós registramos aqui, eu acho que o doutor André foi muito feliz quando falou nisso, não há motivos de celebração. Há motivos, entretanto, de registro dos indicadores epidemiológicos, motivo de agradecimento às pessoas que fizeram a sua cota de sacrifício até aqui, que ajudou a manter altos índices, ou os melhores índices do país. A gente até poderia desejar que fossem ainda mais altos, mas os melhores índices do país de isolamento social, e manter firme nessa direção, porque é importante que a gente também possa ter um reforço positivo de acreditar que essas medidas, e na verdade as demonstrações delas têm sido cotidianas. Então, essa decisão que a Prefeitura do Recife tomou é baseada numa avaliação muito criteriosa do que vem acontecendo, e esse registro precisa ser feito aqui. Nós tivemos e observamos que ali na primeira quinzena de maio, todos os principais indicadores aqui na cidade do Recife, número de casos, número de óbitos, número de atendimentos na rede de saúde, números inclusive constatados quando a gente vai olhar para o número de sepultamento de pessoas com declarações de óbito que apontavam para causas respiratórias, todos esses indicadores, de forma consistente, apontavam ali no período quase que imediatamente antes da quarentena rígida. A quarentena rígida aconteceu, e a curva de indicadores tem se mostrado consistentemente em queda aqui em Recife há mais de um mês. E isso significa que nós temos uma demanda, neste momento, menor do que já tivemos, tanto na atenção básica, como nos internamentos, como também, por exemplo, no SAMU. Olhando todos esses dados e analisando criteriosamente, dois fatores importantes. Primeiro, que como o Recife saiu na frente e montou leitos muito rapidamente, Recife ajudou bastante para que a primeira onda da doença pudesse ser absorvida pelo sistema de saúde aqui na região metropolitana. E esses primeiros leitos que o Recife montou, por exemplo, 1/3 dessas pessoas que estiveram internadas nesses leitos de enfermaria corresponde a munícipes, né, de outras cidades da região metropolitana principalmente. Importante lembrar disso. Nesse período todo que a gente está falando aqui, o governo do estado fez muitos leitos aqui na região metropolitana e outros municípios se moveram, também montaram leitos, mais de 1.000 leitos em toda a primeira macro-região de saúde foram reforçados aqui na nossa cidade, ou melhor, na nossa região. Então, com isso, com esse esforço dos demais municípios, olhando também os dados de gravidade e o perfil de internamento dos nossos pacientes, a Prefeitura do Recife percebeu, e aí estudou muito criteriosamente isso, que muito embora muitos casos sejam leves, né, e os casos leves sequer precisam às vezes de um atendimento hospitalar, quando o paciente agrava, frequentemente ele precisa de um leito de maior complexidade, os chamados leitos de UTI, e por isso que o esforço da Prefeitura do Recife é crescente, inclusive. Hoje nós ainda continuamos, nós chegamos a abrir leitos de UTI com bastante força, bastante firmeza, fizemos essa abertura de leito. Essa ainda é uma constante, nós ainda abriremos mais leitos de UTI, mas foi possível, ao observar todos esses fatores que eu acabei de listar, olhar para a taxa de ocupação de leito de enfermaria e, com segurança, né, desativar dos cerca de 210 desses leitos de enfermaria a partir dessa próxima semana. Essa desativação ela tem esse nome de propósito, porque como eram estruturas modulares, montadas rapidamente e, portanto, podem ser desmontadas também rapidamente, elas ajudam a ter eficiência no gasto público, mas se for necessário, esperamos que não, mas se for necessário, elas também podem ser reativadas com igual velocidade. Então, é importante a gente estar usando essa linguagem de desativação de leitos, mas eles podem ser reativados se for necessário. Só para a gente comparar, as taxas de ocupação de leitos de UTI superam ali, hoje temos esse registro importante da taxa de ocupação está abaixo de 80%, mas elas sempre estiveram acima de 80%, aliás, muito, muito acima de 90% por muito tempo. A taxa de ocupação já de leitos de enfermaria tem ficado consistentemente abaixo dos 50%. Então, com muita responsabilidade e
de maneira pensada e programada, que Recife desativa leitos de enfermaria para, inclusive, reforçar leitos de UTI, que são os leitos mais demandados para os pacientes que precisam ali do ventilador, do respirador artificial. Então, acho que nesse contexto, Recife ainda vai manter, mesmo com a desativação desses leitos, cerca de 500 leitos de enfermaria, caso sejam necessários para uma eventual segunda onda, um eventual novo crescimento de casos. Então, estamos fazendo tudo com muita programação, com respeito ao gasto público, ao mesmo tempo com respeito ao vírus, deixando as coisas preparadas, sem desmobilizar leitos, por exemplo, de alta complexidade, que são os leitos de UTI, ao contrário, em expansão do número de leitos de UTI. A última pergunta é de Eliana Vitório, da TV Tribuna. Esta semana, os veículos de comunicação denunciaram em muito a superlotação no transporte coletivo. Diante da preocupação com a contaminação e a necessidade do distanciamento, por que a Secretaria de Saúde não reforça, junto ao Grande Recife, consórcio de transporte, a necessidade do aumento da frota? Bom, a questão da mobilidade urbana e nesse contexto do transporte coletivo, numa região muito conurbada, com população muito grande, uma região metropolitana, é sem dúvida nenhuma uma preocupação, um grande desafio para a saúde pública em momentos de epidemia. Nós temos dialogado constantemente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz o consórcio metropolitano aqui, que cuida do transporte coletivo, no sentido de ampliação da frota, em especial nos horários de pico. Isso tem sido um trabalho e uma preocupação do governo do estado, junto às empresas de transporte. Algumas delas, inclusive, já foram alvo de multa, buscando um comportamento mais adequado. Nós temos trabalhado também, dentro do nosso plano de convivência, para mudar alguns horários de atividades, para evitar esses picos, onde a gente tem uma maior concentração. É preciso também dizer que a população usuária do transporte precisa estar atenta para uma política de redução de dano. Então, a gente sabe que o ideal seria que não houvesse pessoas em pé nos ônibus, tivesse todo mundo sentado e que se pudesse guardar algum distanciamento social. Mas essa não é a nossa realidade, nem de antes, nem agora, em momento de epidemia. Então é preciso guardar um cuidado especial, em particular com o uso da máscara. Se puder levar um reservatório pequeno com álcool em gel, sempre que tocar alguma superfície do coletivo, poder fazer a higiene com álcool em gel e manter todo o cuidado possível nesse transporte coletivo. A gente tem sim, então, buscado atenuar, e é preciso que a população também possa trabalhar na redução de dano para, dentro do possível, ampliar a transmissibilidade da doença. Dr. Jailson. Acho que é isso, os cuidados coletivos, os cuidados individuais, a atenção que cada um deve ter. A gente sempre tem insistido aqui na questão do uso da máscara, que de fato se mostrou ao longo do tempo um aliado eficaz e eficiente na redução da transmissão. É a questão da higienização das mãos, então um tubinho de álcool gel que possa levar no bolso, na bolsa, e usar na saída do coletivo, ou ao tocar alguma superfície. Evitar colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz, as chamadas mucosas que podem facilitar a transmissão. São cuidados que devemos ter. Lembrando que o horizonte da questão do transporte público é um desafio em todas as grandes cidades do mundo, a gente vê metrópoles em países ricos e metrópoles aqui no Brasil também enfrentando dificuldades semelhantes, especialmente naqueles horários de pico. Então, esses cuidados e a atenção individual devem ser reforçadas também. Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube do Governo. Obrigada, boa noite.